Nós vamos à última participação ao vivo do dia, na coluna semanal Ouse Saber, com a jornalista e professora Aine Salviano. Nova Manhã. Entrevista do dia. Toda terça-feira, você que nos acompanha aqui no Nova Manhã Araçatuba tem o prazer de poder refletir a partir de uma proposta da Aine, que além de professora é jornalista e faz parte de grupos de estudo da ANJ, a Associação Nacional de Jornais. Vamos lá, como eu sempre gosto de esclarecer. A Aine pega uma notícia que está em pauta na imprensa nacional, desdobra, analisa e oferece o ponto de vista dela sobre o assunto. Como a pessoa vai pensar daí para frente, vai dela. Vamos lá. Aine Salviano. Bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem e com vocês? Tudo bom também. Aine, fomos surpreendidos aí logo pela manhã com a notícia da morte do Olavo de Carvalho. E aí você, que havia preparado uma outra pauta, falou, Marcelo, quero falar sobre isso. Fique à vontade então. Isso mesmo, Marcelo. Eu estava estudando durante a semana 2 outros assuntos para preparar, mas hoje de manhã fui surpreendida com a morte do Olavo de Carvalho. Ele é uma figura importante dentro do cenário político brasileiro e ele precisa desse comentário para que as pessoas possam, então, como você mesmo disse, analisar e depois, claro, optar pelos seus próprios pensamentos. Então, eu não vou abordar aqui o lado político do Olavo de Carvalho, eu vou fazer uma breve biografia dele e eu vou falar muito sobre fato e opinião, tá? Então, o Olavo de Carvalho era até recentemente professor, dava aula pela internet, tinha muitos alunos. Olavo de Carvalho foi jornalista, articulista de vários veículos de comunicação no Brasil. Ele morava desde o início dos anos 2000, se não me engano 2005, nos Estados Unidos, mas tinha uma forte presença no Brasil por meio desses seus estudantes, por meio dos textos que publicava. E neste governo, o governo de Jair Bolsonaro, ele foi compreendido como uma mente brilhante que trouxe para o conservadorismo brasileiro algumas ideias que levaram à candidatura do então candidato Jair Bolsonaro à presidência da República. O Olavo de Carvalho é visto por muitas frentes no Brasil como um negacionista. Ele é negacionista em alguns fatos que a ciência comprova. Por exemplo, ele falava muito da antivacina. O caso, a morte dele não tem ainda uma doença confirmada. Suspeita-se que tenha sido Covid porque ele foi internado no dia 16 de janeiro com Covid, lá nos Estados Unidos. Mas ele também era cardiopata, passou alguns meses no Brasil se tratando de doenças do coração, e ele também tinha aquela doença que popularmente a gente conhece como a doença do carrapato, né? Uma infecção provocada pelo carrapato. Então, até um laudo oficial, não existe ainda uma causa-morte oficial. Pode ser Covid, pode ser coração ou pode ser qualquer outra. Então, não é possível dizer que ele, negacionista, morreu de Covid. Seria antecipar e isso não é interessante. E é justamente sobre isso que eu vou falar, sobre fato versus opinião. Os fatos, eles são concretos, eles têm provas. Ok, eu tenho números, pesquisas, dados, exemplos. Os fatos, eles são imutáveis. Eles acontecem e são comprováveis. Isso é muito diferente de opinião. A opinião depende de cada um, mas o fato não. O fato é sempre o mesmo. E o que a gente vê hoje no negacionismo no Brasil? As pessoas tentando mudar os fatos. Vou usar o caso da vacina, tá?
No mundo inteiro, você verifica pesquisadores de vários países, de várias nacionalidades, de várias tendências políticas, de vários regimes políticos, confirmando que hoje a vacina é a melhor forma de se manter vivo dentro dessa pandemia. Ela não imuniza. Se alguém tiver que pegar Covid vacinado, isso vai acontecer. Mas a chance de uma pessoa ter complicações e morrer de Covid sendo vacinado é mínima. E os números mostram isso. E o que o negacionismo faz? Tenta inverter esse fato para dizer que, por opinião, a vacina não faz efeito. E esse é o problema. Eu não posso mudar a verdade. Eu posso ter um ponto de vista. Eu posso decidir se eu quero ou não tomar a vacina, mas eu não posso mudar a verdade. A verdade mostra que as vacinas salvam vidas. Já salvavam antes da Covid e estão salvando com a Covid, tá? Então, na morte do Olavo de Carvalho, e esse é o tópico de hoje, o que a gente precisa tomar muito cuidado é não cair na tentação de especular situações para dizer, olha, Olavo de Carvalho morreu de Covid, era um negacionista, morreu de Covid. A gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa tomar cuidado com as nossas paixões. Não sabemos se a morte do Olavo de Carvalho foi derivada da Covid. Precisamos aguardar essa informação. E ainda que essa informação venha, não é um fator, né, interessante ficar feliz pela morte de alguém. Então, o meu ponto de vista hoje, a partir da morte do Olavo de Carvalho, é fazer as pessoas refletirem. O Olavo de Carvalho tinha os seus seguidores e as pessoas têm o direito de escolher quem ouvir. Da mesma maneira, quem não segue o Olavo de Carvalho tem o direito de não seguir. Mas para saber se eu estou de acordo ou não com as ideias de alguém, seja do Olavo ou de qualquer outro pensador, eu preciso conhecer as ideias desse alguém. Eu preciso verificar se as ideias que ele propõe se confirmam no dia a dia, por meio de outros pensadores, por meio de outros fatos, por meio de notícias. Eu não posso unicamente seguir um pensamento sem colocar em xeque. Então, eu vou lá, voltar na filosofia, né? Penso, logo existo. Então, eu só posso existir se eu desconfiar. Quando o filósofo disse penso, logo existo, ele estava dizendo assim para a gente, desconfia. O conhecimento, ele nasce da dúvida. Ouve alguma coisa, vai checar se é verdade. Leu alguma coisa, vai checar se é verdade. Ficou sabendo de uma coisa, vai checar se é verdade. O nosso papel não é colocar aquele dedinho raivoso na corrente do WhatsApp para propagar o que eu desejo. Eu só posso propagar aquilo que é verdade. Então, verdade é algo imutável. A opinião das pessoas, ela é mutável, tanto que as pessoas mudam de opinião, inclusive, tá? Mas o fato não. Eu não posso criar mentiras a partir de fatos. Aine, a morte do Olavo de Carvalho vai gerar ainda muito debate durante o dia. E eu estou vendo aqui por Twitter, Facebook, principalmente Twitter, já começa um embate. Lamentavelmente, as pessoas passam para a agressividade com muita facilidade, o que não é nada produtivo, mas o importante é que realmente seja feita uma leitura de tudo o que o Olavo de Carvalho proporcionou ou não. Te agradeço pela reflexão. Pode falar. O discurso de ódio, ele não é construtivo. O discurso de ódio, seja da direita, seja da esquerda, seja do branco, seja do negro, ele não é construtivo. O que constrói é a verdade. E a verdade, ela nasce do conhecimento. E o conhecimento nasce da dúvida. Então, eu preciso conhecer a obra do Olavo para saber se eu concordo ou discordo dela.
Eu preciso conhecer a obra do Karl Marx para saber se eu concordo ou discordo dela. Então, assim, não é possível, as pessoas precisam parar de inventar narrativas, porque isso não é construtivo para uma sociedade. E estabelecer o mínimo de respeito no debate, né? Porque se não houver, a gente não consegue conversar, não é verdade? É isso. Discurso de ódio não constrói, só destrói. Exatamente. Aine, muito obrigado por hoje. Na semana que vem, pauta é o que não vai faltar. A gente te aguarda aqui, tá bom? Obrigada, bom dia, boa semana. Bom dia.